tanto de uma palavra amiga, uma palavra que vem edificar seu dia, não só coisas negativas. O mundo tá aí cheio de coisas para entristecer, para colocar as pessoas para baixo, né? Então vamos tentar levar para cada um pouco do nosso amor. Eu posso dizer que eu tenho amigas especiais que Deus me deu. E são pessoas que trazem alegria pro meu dia a dia, que às vezes o meu dia tá ruim e elas me ligam e alegram o meu dia, dá uma palavra, a gente ri. São pessoas que têm uma energia boa, têm coisas boas, falam do amor do Pai. E é isso que às vezes a gente necessita, não só tá falando de coisas ruins, mas ter pessoas que nos alegrem, que nos tragam alegria. Só em olhar elas te fazerem felizes. São poucas pessoas que faz a diferença. Então comece a pensar sobre essa diferença que a gente pode fazer no mundo, pode fazer na vida das outras pessoas, tá? Hoje eu trouxe para vocês, Deus deu aqui em João 21, do 4 em diante. Vamos tentar ler tudo, né? Porque João é muito lindo. Eu particularmente, João, é um dos livros da Bíblia que eu gosto de ler porque é muito bem escrito. Ele escreveu com muita emoção. E às vezes a gente precisa passar essa emoção para as pessoas, tá? Eu vou tentar correr aqui para meu vídeo não ser muito longo, porque eu amo falar, né? Nem a Fábio tem razão, né? É outra. Amém, glória a Deus. Antes que eu leia esta palavra, quero orar com você, para que essa palavra entre em seu coração e o Espírito Santo possa trabalhar através dessa palavra. Isso eu vim aprender com o tempo, que quando a gente lê a palavra em oração, ela faz outro efeito de quando a gente só lê por ler. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Eu vou orar por você. Senhor, meu Pai, que hoje, nesta noite, Pai, Teu Espírito Santo visite a cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, que vai ler a Bíblia comigo, Pai. Abre a mente, Pai, que Teu Espírito Santo tome de conta, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que o Teu nome venha engrandecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos corações para receber a Tua palavra, abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, e que a palavra venha nos alimentar e nos edificar, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de João é Jesus e a pesca maravilhosa, na minha Bíblia, né? Então, eu vou começar a ler do 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: Filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede,
de tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 9 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava tão cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os seus peixes. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou. Essa palavra é muito linda, é uma das minhas favoritas. Eu poderia ler mais para vocês, mas eu prefiro começar já a descrever aqui para vocês. Eu acho que eu li, acho que todo mundo entendeu, né? Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E Jesus tinha dito: vocês vão me esperar até que o Espírito Santo desça. E que o Espírito Santo venha do céu, desça sobre vocês, para que vocês continuem a ser pescadores de homens. Porque quando Jesus foi a primeira vez buscar eles estavam no barco também a pescar. E Jesus chamou eles: venham comigo ser pescadores de homens. E quando Jesus morreu, eles voltaram para o mar para pescar. Você está me entendendo? Jesus já tinha ensinado tudo para eles. Eles já tinham um dom. Eles tinham só que esperar que o Espírito Santo descesse. Mas nesse tempo, né, o Simão Pedro deve ter comprado a sua redinha e ter dito: eu vou. Ele não vai voltar. E aí nessa hora ele volta a pescar, mas imagina, tu tá lá pescando. Vamos dar um exemplo assim. Vou dar um exemplo. Tu é de uma igreja X e tu serve na igreja. Aí teu pastor vai fazer uma viagem e diz que ele vai voltar em tal tempo. Que nesse tempo ele deixou a igreja nas tuas mãos e nas mãos dos discípulos da igreja. E aí tu começa a imaginar que ele não vem mais, não consegue mais ficar esperando. E pensa: eu vou voltar para minha vida de antes. Para que eu vou ficar aqui?
Ou então acontece alguma coisa e você diz, eu vou voltar minha vida de antes, para que eu vou ficar aqui? E aí nessa caminhada que você volta ao antes, talvez com 2, 3 dias, ou com uma semana, aí você dá de cara com o seu pastor. E ele vai te perguntar, vai te dizer, filha, vai lá, louva aquele louvor que eu te pedi para louvar. Vai lá fazer aquela oração que eu pedi para você fazer. Foi mais ou menos isso com os discípulos. Só que o que mais me toca é na hora que Jesus diz para eles, vai, joga a rede do outro lado. Da outra vez que eles fizeram, que Jesus falou isso para eles, ele disse que é na tua responsabilidade, eu vou jogar, mas é a tua responsabilidade. Dessas vezes eles não discutiram, eles foram lá e jogaram a rede. E aí eles nem discutiram, eles viram que era Jesus que estava na praia esperando eles, com peixe, já com pão. E ali ele sentou e não perguntou nada. Jesus, ele nos ama tanto que ele não vai nos perguntar por que você voltou a fazer isso. O amor de Jesus, ele vai além. Ele vai mexer em coisas além. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se me amava. E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe então Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus só tava dizendo assim pra ele, desculpa, gente, é que eu fiquei emocionada. Jesus só tava dizendo pra Pedro que ele queria que Pedro cuidasse das suas ovelhas. E se ele o amava, era para ele fazer aquilo. E naquela hora, doeu em Pedro, né? Porque acho que passou uma história na cabeça de Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E aqui, Jesus pergunta 3 vezes, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas, eu não mandei você voltar para o mar.
todos os discípulos foram ensinados por Jesus. E eles só tinham que esperar a vinda do Espírito Santo. Dali por diante, eles deixaram a rede e começaram a seguir a Jesus Cristo. Muitas vezes, Jesus só está nos perguntando se nós os amamos. E se nós o amamos, quanto nós temos coragem de deixar para ir fazer o que Ele deseja? Você já se perguntou isso? Se hoje Jesus chegasse para você e dissesse: larga tudo que tu está fazendo agora e vem me seguir, você iria? Se Jesus dissesse: abandona essa vida que você está vivendo agora, você abandonaria? Talvez é muito pouco, ou talvez seja muito. Mas são escolhas. E muitas vezes, quando nós amamos de verdade, a gente tem que deixar algumas coisas na vida da gente. Porque o amor verdadeiro são decisões. É você dizer que ama e decidir ali ficar para sempre. Paixão não. Paixão dura 1 a 2 anos. E o amor não. O amor é uma escolha. Uma coisa que amadurece. Você aceita os defeitos. Você aceita as dificuldades do outro, as tristezas. A estar ali todo o tempo convivendo e aprendendo. Esse é o amor que Deus às vezes quer nos mostrar. Jesus nos amou de tal maneira que morreu por nós e Ele não reclamou. Você entende um amor desse? É além. Por isso que Pedro foi um dos discípulos amados. E ele escreveu, né, o discípulo mais amado. Você saber que você é amado por Jesus é importante. Eu teria muitas coisas para falar em cima dessa palavra, mas hoje para mim basta ficar refletindo aqui nesse amor de Pedro, nas vezes que a gente pensa que se a gente abandonar certas coisas na nossa vida, iremos morrer, o mundo vai acabar, ou as pessoas não vão me aceitar. Será? Eu acho que quando alguém gosta de você ou te ama, ela tem que aceitar como você é. Se você é infantil, ela tem que te aceitar infantil. Se você é brincalhona, ela vai te aceitar brincalhona. Se você é uma pessoa mais séria, elas têm que te aceitar como séria. Que esse é o verdadeiro amor. São pessoas que elas vão te aceitar quando tu mudar, toda vez que tu mudar. Porque nós estamos adaptados a mudar. Isso é muito importante a gente saber e não ter medo das mudanças, de mostrar o nosso amor por Cristo ou de mostrar que a gente é diferente. A gente não pode ter vergonha disso. E a gente tem que assumir o nosso papel. Porque muitas vezes tem pessoas que pedem o amor do Pai só por ter vergonha. Isso é difícil de entender, mas acontece. E é triste. É triste. Que quando você está no colo do Pai, Ele cuida, pode passar tempestades. Você pode ir à beira do mar
e não ter peixe, e ele tá lá te esperando já fora, com um peixe. Aí você talvez tá aí, eu não tenho um pai, nunca tive uma mãe, não sei. Mas Deus, Ele preenche tudo isso que tá faltando na sua vida.